nosso terceiro ponto. E agora eu quero falar com você que adoração é uma resposta de coração. E você sabe que em João capítulo 4, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então nesse ponto aqui eu quero falar justamente sobre isso. A gente já viu, na nossa aula onde a gente falou sobre a formação espiritual do adorador, que a adoração verdadeira acontece no teu espírito. É o espírito do homem em contato com o espírito de Deus, porque você tem um espírito vivo, você tem vida dentro de você. Então, essa resposta em espírito é uma resposta do nosso coração. Isso está ligado à intimidade que o meu coração tem com Deus. A gente mais para frente a gente vai falar sobre essa intimidade, o que é essa intimidade. Então eu digo para você nesse ponto que Deus está interessado no teu coração. Deus está interessado na transformação de dentro para fora. E quando a gente pega essa palavra intimidade e a gente estuda essa palavra intimidade, né, a gente sabe que intimidade, ou a palavra proskuneo, é a palavra mais usada para adoração no Novo Testamento. E essa palavra significa render-se, essa palavra significa dobrar-se, essa palavra significa aproximar-se. Ou seja, proskuneo tem a ver com intimidade. Hebreus, capítulo 4, verso 16, você conhece esse verso que diz: acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. E se você pegar essa palavra achegar, que é a palavra proseromai, e proseromai significa ir ou seguir alguém. Lembra que nós estamos falando que tudo começa com Deus, que o padrão é revelação e resposta. E a palavra proseromai, ela tem o sentido de ir, mas não ir de qualquer jeito. Ou seja, quando a gente está falando de nos achegar, não é ir de qualquer jeito, é ir seguindo alguém. Alguém está indo à frente, alguém está liderando. E quando nós estamos falando de intimidade, essa intimidade tem alguém que começa esse relacionamento. Ou seja, nós só apenas estamos seguindo. É como aquela dança do noivo com a noiva. Quem lidera a dança é o noivo, não é a noiva. A noiva deixa-se ser guiada. Por isso o apóstolo Paulo fala muito de nós sermos dirigidos pelo Espírito Santo. E quando nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo, preste atenção nisso, eu e você estamos cada vez mais nos achegando confiadamente ao trono da graça. Então a palavra achegar, proseromai, tem o sentido de ir, mas não ir de qualquer jeito, ir seguindo alguém. E a palavra confiadamente, em algumas outras versões tem com ousadia, é a palavra metá. E metá tem o sentido de ir com ou seguindo alguém. É como se você fosse convidado, por exemplo. Por que essa palavra ousadia ou confiadamente nessa palavra? Porque, presta atenção nisso, você é convidado por alguém para entrar numa área restrita. Você não somente ganha um cartão. Será que o cartão vai funcionar? Será que o cartão não vai funcionar? Será que na hora lá o segurança vai me barrar e vai pedir para... Não, você entra com a pessoa que te autorizou, aleluia! É como se aquela pessoa, o guarda ali naquela porta, olhasse para aquela pessoa e aquela pessoa dissesse: tá comigo, pode deixar ele passar. Você não precisa reclamar, você provavelmente já experimentou isso, você não tem medo no seu coração. Será que vão me deixar entrar? Será que não vão me deixar? Não, aquela pessoa que te convidou, ela tem autoridade para te colocar para dentro. Aquela pessoa que te convidou, Jesus Cristo faz esse convite para você e Ele mesmo te coloca nessa intimidade. Então quando a gente está falando aqui, acheguemos-nos, segue Ele, vai. Primeiro ponto, vai. Segundo, vai com Ele, porque Ele vai te colocar para você entrar nessa intimidade com Deus, com o Pai. Ele vai te colocar na cara do gol, aleluia. Então, proskuneo tem a ver com essa intimidade. Veja, se a gente está falando dessa oferta de coração, você lembra lá quando Caim e Abel deram a sua oferta? E a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus recebeu a oferta, Deus recebeu a Abel e a sua oferta,
E depois diz que Deus não recebeu a Caim e a sua oferta. Por quê? Porque a oferta é uma extensão do ofertante. A gente está falando de coração. A oferta é a extensão do ofertante. Por isso que quando você vem trazer os seus dízimos, as suas ofertas, não venha trazer de qualquer maneira, porque a oferta é uma extensão do ofertante. Quando você for cantar para o Senhor como sua adoração, não traga de qualquer maneira. Por quê? Porque a oferta é uma extensão do ofertante, ou seja, a adoração é uma extensão do coração do adorador. Eu tenho uma frase que eu guardei no meu coração, eu anotei ela, porque é algo muito interessante. Se a gente está falando do coração, eu quero dizer para você que Deus quer a adoração por detrás da adoração. Ou seja, Deus quer o cerne, o centro daquilo que você está apresentando para Ele. Não é somente levantar de mãos, o porquê estou levantando as mãos. Não é somente cantar, é o motivo do qual eu estou cantando. Ezequiel capítulo 36, verso 26 e 27 na sua apostila, na New Living Translation, diz: "E darei a você um novo coração, e colocarei um novo espírito em você. Vou tirar seu coração pedregoso e teimoso, e dar-lhe um coração terno, um coração sensível." Ou, se a gente pudesse traduzir dessa maneira, um coração responsivo. "E eu colocarei meu espírito em você, para que você siga os meus decretos e tenha o cuidado de obedecer aos meus regulamentos." Olha só o que diz Constance Cherry no seu livro The Worship Architect. Ela diz o seguinte: nós não criamos adoração. Nós não fabricamos cultos. Ao invés disso, nós respondemos a uma pessoa. A adoração eficaz nunca será o resultado dos nossos esforços. A adoração acontece quando aprendemos a dizer sim de maneira sempre crescente ao convite de Deus para o encontrarmos. Uau! E é isso que Deus está buscando, essa resposta do nosso coração. Então, quando a gente está falando sobre essa adoração do coração, aqui é importante frisar que a adoração então acontece no espírito recriado. Nós já vimos isso. Acontece onde? No seu espírito recriado. Acontece pela inspiração e pela condução do espírito. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. E quando há essa interação do Espírito com o nosso Espírito, isso nos leva a uma comunhão íntima com o Pai. A gente também vai ver isso um pouco mais para frente. Então, para a gente terminar, eu quero citar esse trecho aqui do livro do Judson Cornwall, que ele diz o seguinte: as ações da alma e do corpo podem formar um prelúdio para a adoração, ou talvez se tornem expressões de adoração. A verdadeira adoração acontece quando o espírito de uma pessoa interage com o Espírito de Deus. A adoração da alma é motivada por sentimentos e depende de ímpetos externos ao invés de unção divina. A adoração é a interação do espírito do homem com Deus em uma resposta de amor. Ou seja, a adoração é uma resposta de coração através do seu espírito. Tá bom? A gente se vê na próxima aula. A gente vai falar sobre adoração em verdade. Que Deus te abençoe.